Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vim trazer para vocês aqui um assunto que muitas pessoas me perguntam. Às vezes eu posto nas minhas redes sociais, então surgiu muitas dúvidas. E hoje eu vim falar sobre o Bitcoin, né? Trazer uma introdução simples para que vocês possam entender mais ou menos como funciona, tá? De uma maneira bem simplista. Então, vamos para o vídeo. O que é o Bitcoin? O Bitcoin, ele é uma criptomoeda, é um dinheiro digital, tá, pessoal? É uma moeda que ela é transacionada peer-to-peer. Como que isso funciona? Imagina o seguinte, que hoje a gente tem o Pix, né, transações TED e DOC. Então, para que essas transações sejam realizadas, a gente precisa de uma instituição financeira, que é o banco, né? Geralmente os bancos que fazem o intermédio dessas transações. Então, se eu hoje quero transferir um dinheiro para o Matheus, via Pix, via qualquer meio de pagamento, existe uma instituição financeira que faz esse meio de campo aí. Então, eu vou fazer um Pix, vou lá no meu banco do Itaú, do Bradesco, que for, e faço o Pix para o Matheus. O peer-to-peer é eu conseguir fazer essa transação para o Matheus sem uma instituição financeira que controle essas transações. Então, o peer-to-peer é você conseguir fazer transações entre pessoas, independente de onde elas estejam no mundo. Pode ser uma pessoa de outro país. Você conseguir fazer transações financeiras diretamente sem a intervenção de uma instituição financeira. Então, essas transações financeiras, elas são realizadas e registradas na blockchain. O que é a blockchain? Imagine o seguinte, um grande banco de dados, tá? Não vou entrar no assunto sobre blockchain, mas existe essa tecnologia que ela foi criada juntamente com o Bitcoin também, e todas as transações financeiras, elas são realizadas e registradas na blockchain. São transações que não podem ser deletadas ou apagadas, e todas elas ficam registradas nesse grande banco de dados que se chama blockchain. Então, como não existe uma terceira parte, um intermediador envolvido, é possível fazer transações de pessoas para pessoas com um custo muito mais baixo do que você fazer uma transação com uma instituição financeira regulamentando tudo isso. O Bitcoin, ele é digital e descentralizado. O que significa isso? Significa que nenhum banco ou instituição financeira tem o poder de controlar a emissão ou o preço do Bitcoin. Então ele existe sem o poder, sem o controle dessas instituições. E isso faz com que ele seja descentralizado, né? Ninguém consegue ali controlar o preço dele ou tentar controlar a emissão de Bitcoins no mercado. Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre o Bitcoin, é necessário que a gente volte um pouquinho no tempo para a gente entender como que tudo isso aconteceu. É uma história com alguns mistérios, mas que é bem interessante para que você entenda o que é e como funciona o Bitcoin. O Bitcoin surgiu no dia 31 de outubro de 2008, logo após a crise do subprime, aquela crise financeira que tivemos nos Estados Unidos e que levou à falência de grandes bancos como o Lehman Brothers. E naquele dia algumas pessoas, alguns entusiastas acham que foi meio que como um protesto, né, contra essa emissão exagerada de moeda que os bancos fazem. Então surgiu aí essa criptomoeda que até hoje a gente não sabe quem é o criador, né, ou criadores, mas o criador ele se dá o nome de Satoshi Nakamoto. A gente não sabe se é uma pessoa, uma instituição ou um grupo de pessoas. E naquele dia, logo após a crise, alguns dias depois da crise, Satoshi Nakamoto enviou um e-mail para um grupo de pessoas que gostavam muito de criptografia, e nesse e-mail ele dizia que estava criando um projeto que era uma moeda, uma maneira de você transacionar uma moeda totalmente peer-to-peer, sem a intervenção de terceiros, instituições financeiras ou governamentais. Nesse e-mail, Satoshi Nakamoto enviou também o que a gente conhece hoje como white paper, né? Ou o documento, que é um documento com 9 páginas, onde ele explica totalmente o funcionamento do Bitcoin, como que ele funciona, qual a ideia por trás e qual o seu mecanismo. No white paper, Satoshi Nakamoto especificou
que a quantidade de bitcoins emitidos, ou que serão emitidos, seriam exatamente 21 milhões de bitcoins. Existe um algoritmo matemático que controla essa emissão de bitcoins. Depois eu posso trazer com mais detalhe para vocês um vídeo mais completo sobre ele. Esse mecanismo faz com que o Bitcoin seja uma moeda deflacionária. O que isso significa? A moeda que a gente tem hoje, que tem o controle do Estado, do governo, dos bancos, elas podem ser emitidas da maneira que eles quiserem. O Bitcoin, ele não pode ser imprimido ou emitido de maneira exacerbada ou da maneira que as pessoas querem, porque existe um algoritmo por trás que controla essa emissão. Então faz com que ele seja escasso no mercado e isso faz com que o seu preço aumente conforme a demanda e a oferta. Apesar do Bitcoin ter sido criado no finalzinho de 2008, o primeiro bloco de Bitcoin a ser minerado foi dia 3 de janeiro de 2009. Esse primeiro bloco que foi gerado, que Satoshi Nakamoto gerou, que foi minerado, ele deu o nome de Gênesis. E nesse bloco, ele criptografou uma frase que é uma manchete de um jornal britânico daquela época, daquele dia. Então, em português estava escrito: chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Algumas pessoas acreditam que isso seria uma mensagem subliminar que Satoshi Nakamoto queria deixar para as pessoas aí que fossem estudar ou utilizar o Bitcoin. Então, Bruno, qual a diferença entre o Bitcoin e essas moedas digitais que alguns governos chegou até comentar a emissão, por exemplo, do real digital? A maior diferença entre essas moedas digitais para o Bitcoin, que é uma criptomoeda, é exatamente a descentralização, porque essas moedas digitais elas ainda têm o controle estatal e das instituições financeiras como o Banco Central, e o Bitcoin não tem esse controle. Então, exatamente essa é a grande diferença entre as moedas. Tá, mas como que eu posso utilizar o Bitcoin, Bruno? Existem várias maneiras que você pode transacionar o Bitcoin ou comprar o Bitcoin. Existem algumas exchanges como o Mercado Bitcoin, Binance ou até a Bitbank, onde você pode negociar essas criptomoedas. Só que se você tiver uma quantidade significativa de Bitcoins, a maneira correta de você guardar essas criptomoedas seria utilizando uma cold wallet. O que seria uma cold wallet? Depois vocês podem pesquisar, dar um Google aí. Existem algumas carteiras que você consegue guardar os seus Bitcoins de forma offline. Então, se os seus Bitcoins ainda estão em alguma corretora, ainda está em custódia dessas corretoras. Então, se essa corretora chegar a quebrar ou der algum calote, você perde as suas criptomoedas. Um exemplo, a FTX. Depois vocês podem pesquisar aí. Aconteceu uma fraude, as pessoas que tinham as suas criptomoedas nessa corretora simplesmente perderam todo o seu dinheiro, todas as suas criptos. Por quê? Porque a custódia da criptomoeda não estava com elas, estava com a exchange, a corretora. Mas, se você quer começar a comprar, começar a investir em Bitcoin, você pode acessar algum desses aplicativos que você consegue criar uma conta e começar a negociar não só o Bitcoin, mas como outras criptomoedas também. Então era isso, um vídeo simples para você que não tinha nenhuma noção do que era, de como foi criado ou de como funciona o Bitcoin. Depois eu posso trazer um vídeo um pouco mais, com mais detalhes sobre blockchain, sobre criptomoeda. Então, se vocês quiserem esse vídeo, deixa aí nos comentários e depois a gente pode preparar um conteúdo mais recheado para vocês, tá bom? Então era isso, valeu, deixa o seu joinha